Olá! Que tal fazermos um passeio, uma breve viagem sobre fatos importantes da história da saúde no Brasil? Topa? Então, aperte o cinto de segurança e vem conosco. No Brasil colônia, a saúde definitivamente não era uma preocupação. Cada indivíduo era responsável por si. Até mesmo quem podia pagar, pela pouca disponibilidade de médicos, acabava procurando auxílio de pajés, curandeiros e boticários, que se baseavam em conhecimentos empíricos, costumes culturais e crenças religiosas. As mudanças começaram a surgir com a chegada da família real portuguesa, que buscava o Brasil como refúgio das tropas napoleônicas. Acostumados a um outro padrão de vida e estrutura urbana mais organizada, estimularam, além do crescimento industrial, criação de estradas, abertura de bancos, renovação de portos e desenvolvimento de manifestações artísticas, a fundação de cursos universitários, dentre eles a medicina. Embora, durante o período monárquico, os avanços na saúde tenham sido pequenos, vale destacar algumas medidas, como a instauração da vacina contra a varíola nas crianças, a criação do Instituto Vacínico do Império e a instauração de juntas municipais, responsáveis pelas atribuições sanitárias. A revolta da vacina. O processo de industrialização no estado do Rio de Janeiro levou a população de 522 mil em 1890 para 811 mil em 1906. A demanda por habitação crescia aceleradamente, dando início ao surgimento de cortiços e pensões no início do século XX. Com condições sanitárias precárias, esses locais acabavam sendo alvos de epidemias como peste, varíola e febre amarela, doenças que se espalhavam na época. Procurando uma alternativa para reverter essa temida situação, o então presidente Rodrigo Alves passou a viabilizar obras de saneamento, aproveitando para pôr em prática seus planos de reforma urbana na capital. Ruas foram alargadas, os cortiços destruídos, retirando a população pobre de suas moradias. Nesse momento, o diretor-geral da Saúde Pública, Oswaldo Cruz, fica encarregado então de realizar o saneamento básico e erradicar doenças como febre amarela, peste bubônica e a varíola. Em 1904, a então vacina foi aprovada e quem se negasse a ser vacinado seria multado. O povo fica revoltado, muitos são presos, outros são mortos e muitos são deportados para o Acre. Golpes militares são fracassados e, devido à repercussão negativa, a lei da vacinação, que então era obrigatória, foi alterada e passa a ser então opcional. O movimento sanitário ou sanitarista surge no contexto de luta contra a ditadura. Meados da década de 70, quando estávamos em pleno golpe militar. Este movimento foi um marco da saúde pública no Brasil. Foi um marco da saúde universal. Ocorre que movimentos sociais que de certa forma haviam sido extintos na década de 60 passaram a se reorganizar. Compunham este movimento a população, profissionais da área de saúde, as universidades com os seus movimentos estudantis, lideranças. Essa sociedade civil organizada passou a questionamentos como: que sistema de saúde queremos? Quais mudanças e transformações são necessárias na área da saúde? Como faremos tudo isso? Como vamos nos organizar? Olhamos para outros modelos, como a reforma sanitária da Itália. Então, estávamos em uma época de extrema repressão, onde pensar diferente era crime. Muitas pessoas morreram por pensarem diferente. Vários artistas, inúmeros artistas, foram exilados para outros países por conta de não concordarem com o modelo com que estávamos vivendo. O fato é que não podíamos continuar como estávamos. A população queria um basta. Estávamos indignados com toda a situação pela qual estávamos passando, e esta indignação refletiu na área da saúde.
Então, este movimento popular, este movimento científico, buscava redemocratização, buscava um sistema público de saúde com garantia de direito a todos os brasileiros, buscava um Brasil mais igualitário e justo. Por fim, esse movimento se consolidou e transformou-se em projeto, com a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a qual representou o pontapé inicial para a criação do SUS, conforme veremos a seguir. A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi realizada em março de 1986. Foi um dos eventos mais importantes na definição do Sistema Único de Saúde, o SUS, e debateu 3 temas principais: a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. A 8ª conferência foi a primeira que contou com a participação do povo. Antes dela, os debates se restringiam à presença de deputados, senadores e autoridades do setor. O Ministério da Saúde convidava pessoas das secretarias e intelectuais, mas os eventos não tinham uma dimensão atual. Arouca, que estava no núcleo do movimento sanitário e na época era o presidente da Fiocruz, foi convidado a presidir a 8ª conferência. O relatório final apontou o consenso em relação à formação de um sistema único de saúde. O relatório aponta ainda a necessidade de participação popular através de entidades representativas na formulação da política, no planejamento, na gestão e na avaliação do sistema. A 8ª conferência ainda discutiu o papel do setor privado, apesar de ele não estar presente. A ideia era ter um sistema exclusivamente público, com o setor privado subordinado às normas do SUS, assim como está estabelecido hoje. Para as resoluções da 8ª conferência pudessem se estruturar melhor e chegar à nova Constituição, foi criada a Comissão Nacional de Reforma Sanitária. A submissão considerou o documento da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, no momento da redação da seção sobre o SUS na Constituição Federal. O relatório final foi enviado à Comissão da Ordem Social e de lá para a Comissão de Sistematização. Nessa etapa, o movimento sanitário, representado por Sérgio Arouca, apresentou ao Congresso uma emenda popular. A emenda popular basicamente ratificava toda a consolidação das nossas ideias desde a década de 1970. O que temos hoje no texto constitucional é resultado dessa toda história. A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi realizada em março de 1986. Foi um dos eventos mais importantes na definição do Sistema Único de Saúde, o SUS, e debateu 3 temas principais: a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. A 8ª conferência foi a primeira que contou com a participação do povo. Antes dela, os debates se restringiam à presença de deputados, senadores e autoridades do setor. O Ministério da Saúde convidava pessoas das secretarias e intelectuais. O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Seu início se deu nos anos 70 e 80, quando diversos grupos se engajaram no movimento sanitário, com o objetivo de pensar num sistema público para solucionar os problemas encontrados no atendimento da população, defendendo o direito universal à saúde. Já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e institui os preceitos que seguem até hoje. A partir deste momento, a população brasileira passou a ter direito à saúde universal e gratuita. De acordo com os preceitos do SUS, ele é universal,
pois atende a todos sem cobrar nada, independente da raça ou condição social. É integral, pois trata a saúde como um todo, com ações que ao mesmo tempo pensam no indivíduo, sem esquecer da comunidade. Garante equidade, pois oferece os recursos de saúde de acordo com as necessidades de cada um. E o SUS é administrado de forma tripartite, ou seja, o financiamento é uma responsabilidade comum dos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Vale ressaltar que a saúde do país não pode depender apenas do SUS. Boa alimentação, saneamento básico e educação contribuem para melhores condições de saúde. As leis orgânicas da saúde são as leis que regulamentam o Sistema Único de Saúde, o SUS. São elas as leis 8080. A Lei 8080 foi votada em 19 de setembro de 1990. Essa lei aborda as condições para promover, proteger e recuperar a saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços também relacionados à saúde. Por meio dessa lei, as ações de saúde passaram a ser regulamentadas em todo o território nacional. A participação da iniciativa privada no SUS é aceita em caráter complementar com prioridade das entidades filantrópicas sobre as privadas lucrativas. A descentralização político-administrativa é reforçada na forma de municipalização dos serviços e das ações de saúde, com restribuições de atribuições e recursos em direção ao município. A partir dessa lei, observamos que algumas das atribuições do SUS são assistência terapêutica integral, assistência farmacêutica, controle e fiscalização de alimentos, água, bebidas, garantindo orientação familiar, participação na preparação de recursos humanos, orientação familiar, acompanhar a saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, vigilância nutricional e vigilância sanitária. Ufa! Relembramos vários fatos, não é mesmo? Agora, pode soltar o cinto de segurança. Nossa viagem de hoje termina por aqui. Mas não vamos deixar de visitar nosso passado, pois a história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Fecha aspas.